Então, muito boa noite a todos. Aqui estamos uma vez mais para refletir, para pensarmos um pouco sobre este tema, o pensamento, ou melhor, o mau pensamento, como se reconhece. A palavra, sem dúvida, é algo muito precioso que o homem conquistou através da sua evolução. Mas, antes da palavra, nós formulamos o pensamento e perguntamos o que vem a ser o pensamento. Porque, para sabermos o que é o mau pensamento, nós temos necessidade de saber o que é o pensamento. O pensamento é algo que todos nós temos e que sabemos de antemão que é um atributo do espírito. E vamos aprendendo também que espírito é o ser pensante. Mas o pensamento é o quê? Pensamento, antes de tudo, é uma energia que apresenta características físicas, químicas e eletromagnéticas. E quando nós pensamos, quando nós formulamos imediatamente uma imagem daquilo que pensamos naquele momento. As imagens, elas são feitas e ficam a bailar em torno de nós. Então, toda a vez que estamos mergulhados nos nossos pensamentos, nós estamos, ao mesmo tempo, a projetar ideias e, dessa maneira, é que muitas vezes repetimos as vibrações, as projeções que sintonizamos com os espíritos que pensam da mesma forma que nós. Isto nós já vamos aprendendo aqui, já sabemos há muito tempo, mas nunca é demais relembrar. Então, os espíritos, eles dizem-nos para tomarmos cuidado com o padrão do nosso pensamento. André Luiz, que já ouvimos falar muitas vezes, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, em muitos dos seus livros, na seara dos médiuns e outras, ele falou e abordou muito sobre as formas do pensamento. E o pensamento é um tema amplamente debatido e estudado. E ele coloca, André Luiz, nesse livro Searas dos Médiuns e outros, ele explica algumas questões básicas sobre o pensamento. E diz-nos assim: apesar de não podermos vê-lo, ele tem força e poder, constrói caminhos ou destrói sonhos. A sua vida será sempre o que você está mentalizando constantemente. A mudança da vida acontece com a mudança dos pensamentos, o poder do pensamento. Em razão disso, qualquer mudança em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher, ela é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ele. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não esquecer isso. A ideia forma a condição produz o efeito e o efeito cria o destino. E diz-nos ainda André Luiz: imagine a sua existência como deseja e, trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará realizações esperadas. Obviamente que se eu quero ser médica, enfermeira, se eu não fizer a minha parte, se eu não estudar, aí eu posso ficar sentada, que nada acontece, mas eu tenho que fazer a minha parte. Mas se nós tivermos o foco daquilo que queremos ser, da nossa modificação da nossa vida, e ela acontece mesmo porque se mudarmos o padrão dos nossos pensamentos. As leis do destino carrearão de volta tudo aquilo que você pensa. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Quem esteve presente na palestra anterior, que a nossa irmã tão bem apresentou, ela falava precisamente na reencarnação e nas vezes que temos de voltar ao corpo
carnal para limarmos as arestas. E então, e ela falava precisamente porque é que aparecem crianças deformadas, nascem criaturas com muitos problemas. É precisamente aqui, porque a criatura, ela se culpa e se corrige. Portanto, ela corrige através das reencarnações subsequentes. Então, e porque sabemos que Deus é amor, portanto, não pune qualquer criatura. Somos nós próprios. É a nossa consciência que nos acusa e daí a necessidade do nosso reajuste. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida lhe converterá em fonte de bênçãos. Vejamos aqui a caridade explícita, o bem a tudo e a todos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que dermos de nós aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Nunca é demais estudar o pensamento. Fizemos uma pequenina abordagem para percebermos um pouco mais e para entrarmos propriamente e perguntarmos então o mau pensamento como se reconhece. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que já todos nós conhecemos e que muitos de nós temos, e se não temos é a altura de o adquirirem, ele está na livraria e está também na biblioteca. Quem não puder adquiri-lo pode requisitá-lo e levar, porque é muito importante que o possamos ter como um livro de consulta, de ajuda, de apoio, de leitura. Este livro contém então a explicação das máximas morais de Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação nas diversas situações da vida. Então, no capítulo 28º deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que sabemos que foi o nosso codificador da doutrina, de seu nome Hippolyte Léon Denis Arrivai, todos já sabemos, seu nome Allan Kardec. Então, neste capítulo, Allan Kardec diz-nos o seguinte, acerca do mau pensamento, como se reconhece. 2 origens pode ter qualquer pensamento mau. Então, a própria imperfeição da alma, a própria imperfeição da nossa alma, ou uma funesta influência que haja sobre ela. Então, neste último caso, é sempre o indício de uma fraqueza que nos torna passíveis de receber essa influência e, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. No fundo, todos nós somos almas imperfeitas. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, supor um espírito maléfico que nos está a atrair para o mal. São os espíritos, eles é que nos atraem para o mal, mas vamos ver que não é assim. Mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Ora, nós já ouvimos falar muitas vezes aqui do livre-arbítrio, e é esse livre-arbítrio que nos permite escolher o caminho certo ou o caminho errado, ou que podemos ser atraídos para onde o Espírito nos quer levar, ou resistimos a essa tentação. Mas também não podemos esquecer que, ao mesmo tempo, devemos imaginar, por outro lado, o nosso anjo da guarda, ou seja, o nosso espírito protetor, que combate sempre em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. Muitas vezes o anjo da guarda está ali a tentar influenciar-nos e nós, porque nos dá mais gozo, entre aspas, dá-nos mais prazer ir para a porta larga, ele vai-se embora, ele afasta-se. E aí ficamos entregues a nós próprios. Então, reconhece que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade. Há pouco, lá atrás, dizíamos, fazer o bem a tudo e a todos é caridade.
E então, a caridade que é a base de toda a verdadeira moral. Isto está-nos a dizer Allan Kardec. E continua, agora no capítulo 16, no item 8, ele diz-nos que a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. E continua Allan Kardec. Quando o pensamento tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem. Portanto, isto é o mau pensamento como se reconhece. Reconhece, então, quando tem por princípio orgulho, a vaidade ou o egoísmo, ou quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Então, pergunta Allan Kardec, como podemos entender o que é o mau pensamento? E é isso que estamos a ver. Ele diz-nos que devemos consultar a nossa consciência, porque ela trará informação sobre a ideia ser contrária ao bem do próximo e à nossa própria harmonia. E continua dizendo, em mensagem mediúnica datada de novembro de 1859 e publicada na Revista Espírita de janeiro de 1860, já lá vai muito tempo, encontramos a seguinte orientação. Distinguem-se os bons dos maus pensamentos, porque os primeiros, eles podem sem nenhum receio ser transmitidos a todo o mundo, ao passo que os últimos não poderiam, sem perigo, ser comunicados senão a alguns. Quando vos vier um pensamento para julgar de seu valor, perguntai-vos se podeis torná-lo público sem inconveniente e se não fará mal. Se a vossa consciência vô-lo autorizar, não temais, vosso pensamento é bom. Creiamos ou não, no mero ato de pensarmos no mal para alguém ou algo, desarmonizamos poderosas energias, as quais poderiam ser destinadas ao auxílio ao próximo e, por decorrência, a nós mesmos. Isto é tão verdade em 1860 como agora. Esta mensagem já tem estes anos todos. Então ponderemos o pensamento do codificador a esse respeito. Ele então afirma, se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo e, afinal, da ação universal dos pensamentos das criaturas uma sobre as outras, o homem ficaria assombrado. Sentir-se-ia aniquilado diante dessa infinidade de pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si por uma potente vontade e atuando harmonicamente para alcançar um único objetivo, o progresso universal. Pela telegrafia do pensamento, ele apreciará em todo o seu valor a lei da solidariedade, ponderando que não há um pensamento, seja um pensamento criminoso, seja virtuoso, seja de outro género qualquer, que não tenha ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos e sobre cada um deles. Se o egoísmo o levava a desconhecer as consequências, para outrem, de um pensamento perverso, pessoalmente seu, por esse mesmo egoísmo, ele se verá induzido a ter bons pensamentos. Para quê? Para elevar o nível moral da generalidade das criaturas, atentando nas consequências que sobre si mesmo produziria um mau pensamento de outrem. Portanto, nós somos todos agredidos com os nossos pensamentos e com os pensamentos dos outros. Então, há um poderoso auxiliar para vigiarmos os nossos pensamentos. É a prece. A prece é um poderoso auxiliar na busca de melhor orientarmos os nossos pensamentos. Orar também é formular um pensamento. E a prece de teor nobre ou prece vertical, uma busca
uma sintonia de frequência e energias superiores, afastando a sintonia com vibrações de teor energético inferior. No mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º, existem diversos exemplos de prece, dentre as quais há algumas destinadas a pedir inspiração para afastar maus pensamentos. Ora, essas preces, elas não se destinam a serem repetidas palavra por palavra, são uma orientação para nós. Tratam-se apenas de sugestões de teor dos agradecimentos e rogativas que se podem apresentar aos espíritos superiores, os quais estão sempre dispostos para nos ajudar, porém só podem fazê-lo se nos fizermos receptivos a tal auxílio. Então, meus irmãos, vamos começar a trabalhar ideias e pensamentos salutares e compreender que existem vários recursos na nossa vida que nos ajudam. Uma delas a prece, e pela prece nós nos ligamos com o impulso da nossa vontade e podemos pedir, rogar a Deus, aos nossos espíritos amigos, nossos anjos da guarda, aos nossos benfeitores espirituais, que nos socorram para melhorar o nosso pensamento na ação do dia a dia. Então, o que estou a fazer da minha vida? Como estão os meus pensamentos? E será que o meu pensamento é uma prece contínua? Nós trazemos, para finalizar este pequeno estudo, trazemos do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes uma mensagem que ele enviou para todos nós sobre pensamentos. E diz-nos assim: filhos amados, quando vamos iniciar uma viagem, programamos mentalmente os nossos passos, o nosso percurso. Quando vamos realizar alguma tarefa, primeiro o pensamento e depois fazemos todo o esquema para ser seguido. Quando ansiamos adquirir mais conhecimentos da ordem material, buscamos as diretrizes nos livros que nos ensinam. Quando queremos consolo, buscamos no Evangelho as palavras que calam fundo dentro da nossa alma. Mas muitas vezes, meus filhos, não dirigimos os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos do dia a dia, esses pensamentos soltos, sem objetivo, que chegam no nosso cérebro, porque, na verdade, muitas vezes são insuflados por entidades perturbadoras, procurando criar situações nas quais nos vão enovelar, trazendo-nos problemas seríssimos depois, se não estivermos atentos, claro. Então, devemos manter também para os nossos pensamentos, no dia a dia, uma matriz, uma diretriz segura. Dirigir a nossa força mental para o bem, rechaçar todo e qualquer pensamento que não seja construtivo, porque nós não podemos avaliar a extensão do que um pensamento pode gerar. São muitas as entidades que nos cercam e elas aproveitam-se muitas vezes de um pensamento para criar situações conflituosas, situações escandalosas, situações deprimentes, situações prejudiciais. Devemos, portanto, cuidar de dirigir os nossos pensamentos sempre na senda construtiva do bem e evitar a maledicência mental, o desajuste mental, as suposições, os julgamentos precipitados. Aquilo que nós pensamos nem sempre corresponde à verdade dos factos. E nós, quantas e quantas vezes, fechamos portas abençoadas de auxílio espiritual, porque estamos com as portas da alma escancaradas para a sombra, permitindo que haja invasão em nossa mente de tudo quanto polui e macula, agride, fere não só a elevação de nossas almas, como a integridade psíquica e até física dos nossos semelhantes. Se agirmos com certo requinte de educação na Terra, procuremos educar acima de tudo a nossa mente, porque aquele que tem a mente realmente educada, a qualquer instante, em qualquer momento, ele pode servir a Jesus servindo o seu semelhante. Ele estará disponível realmente, porque
Ele estará sempre disponível porque realmente cuida daquilo que é fundamental para a vida. Espírito através dos pensamentos. E termina: que Jesus nos ampare. Nosso querido amigo Bezerra de Menezes. E eu gostaria de, no final do dia, chegar e dizer: quero repousar meus pensamentos, descansar meu cansaço, aliviar minha pressa e adormecer na paz, tudo para me preparar para um novo amanhecer, longe de toda a negatividade, que possamos treinar a nossa mente para ver o lado bom em qualquer situação, para estarmos sempre atentos. É o vigiai e orai que Jesus nos alerta. Então, que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos uma excelente semana e que possamos, a partir de agora, quando estamos a pensar, vigiar os nossos pensamentos.